Olá a todos, bem-vindos à nossa primeira aula. Hoje vamos falar sobre o Tratado Teológico-Político. Eu vou usar esta tradução do Diogo Pires Aurélio, a tradução para o português. As obras de Spinoza foram escritas em latim. Esta obra em concreto é uma das obras em que o seu conhecimento da língua hebraica é muito patente. Spinoza, como sabem, cresceu na comunidade judaica de Amsterdão, a comunidade judaica portuguesa. Lá fez os seus estudos na escola chamada Bet Midrash, na escola onde as crianças judias tinham os seus primeiros passos na aprendizagem do alfabeto, na aprendizagem das escrituras, estudo da Torá, do Pentateuco, depois dos comentários dos profetas, sobretudo os comentários do Rashi. E então é lá que Spinoza se revela como um grande aluno, uma grande mente, uma mente brilhante. Houve durante muito tempo uma especulação se ele de facto estava destinado ao rabinato, se ele ia para rabino, e portanto seguir para a Escola Superior de Estudos Judaicos, a Yeshiva, mas sabemos hoje que de facto ele nunca se inscreveu nestas escolas de estudos superiores judaicos. Ele, depois de ter feito a escola, estes níveis básicos, não é? Ele, por assim dizer, os níveis obrigatórios da escolaridade judaica, ele depois então assumiu o comércio, o negócio que o pai tinha juntamente com o seu irmão. Sabemos é que ele terá frequentado, isto sim, a Beit Midrash, uma casa de estudos que pertencia, portanto, ao Rabino Mor da comunidade, o Rabino Saul Levi da Morteira, e que terá estudado, sobretudo, a filosofia judaica, em particular o Maimónides, do qual era grande admirador e ao mesmo tempo crítico, e que Saul Levi da Morteira tinha um especial fascínio por ele, e portanto terá sido aí nesses momentos em que ele terá aprofundado a filosofia judaica, a filosofia de Maimónides, e curiosamente o rabino Saul Levi da Morteira, que também foi aquele principal que o excomungou, certamente via nele um grande potencial, um potencial que se desviou da rota da ortodoxia judaica, e ele mesmo, o Saul Levi da Morteira, tinha sido um discípulo do famoso rabino Leão de Modena, em Veneza, uma grande autoridade, justamente desta linha mais racionalista do judaísmo, muito contra o misticismo, muito contra a questão, por exemplo, dos estudos cabalísticos, e era justamente esta linha maimonidiana, portanto, mais racionalista, mais uma abordagem aristotélica e filosófica do próprio judaísmo. Ora, é esta linha que Spinoza vai adotar, e é esta linha que ele vai levar às últimas consequências. Ele vai muito além de Maimónides, e portanto nesse sentido ele é um discípulo e ao mesmo tempo um crítico de Maimónides, porque ele ultrapassa os limites, as fronteiras a que Maimónides se delimita, e faz então este tratado, que é uma verdadeira bomba no seu tempo. O historiador e filósofo Steven Adler, que é um dos principais biógrafos atuais de Spinoza, tem o melhor livro sobre a biografia de Spinoza, tenho-no aqui, que é justamente, vou-vos mostrar, é a melhor biografia que existe atualmente sobre Spinoza, muito completa. Este livro do Adler, ele tem um livro só dedicado à história do Tratado Teológico-Político, à redação do mesmo e depois ao trajeto que este livro tem. Este livro é um livro excomungado, é um livro perseguido, um livro que teve que ser escrito no anonimato. Spinoza publicou com uma falsa editora, publicou com um nome anónimo, portanto foi publicado em anónimo. Entretanto, facilmente descobriram quem era o autor, e ele tinha medo de sofrer represálias por causa disso, apesar da Holanda ser dos países mais livres do seu tempo. Ainda assim, este tratado, como focava-se no tema da religião, e justamente com uma visão completamente diferente daquela mais ortodoxa, então ele tinha medo destas represálias, porque o livro foi mesmo excomungado. Então este Steven Adler, que é o biógrafo de Spinoza, este é o livro dele, Vida e Obra de Spinoza, de Steven Adler, ele então faz um outro livro chamado Um Livro Forjado no Inferno.
De tal maneira, Spinoza era visto como um escritor que vinha querer destruir a religião, queria destruir as bases da religião, porque aqui, no Tratado Teológico-Político, ele faz uma análise histórica da religião. Portanto, é uma das primeiras abordagens científicas à religião, à filosofia da religião. E por isso, então, ele vai procurar perceber o porquê das tradições, o porquê das crenças, em que é que consiste a verdadeira religião, a vera religio. E quando ele fala da verdadeira religião, então é porque ele pressupõe que existe um falso modo de viver a religiosidade. Que existe, então, ao par da verdadeira religião, uma falsa religião. E esta falsa religião ele chama de superstício, a superstição. Então, este livro, o Tratado Teológico-Político, vai, ao falar-nos da verdadeira religião, em que ela consiste, vai também explicar as bases da falsa religião, a superstição. Qual é a sua origem e quais as consequências que teve na religião. Ele foca sobretudo aqui na questão da religião judaica, que é a tradição em que ele cresce, mas também na tradição cristã, que é aquela que está no seu entorno, sobretudo o cristianismo calvinista, que é o cristianismo das autoridades religiosas e políticas da Holanda. Obviamente também fala do catolicismo, toda a experiência da Inquisição, que a própria família teve em Portugal e em Espanha. Mas então, na abordagem dos textos, até para ter mais cuidado, ele foca sobretudo nos textos da tradição hebraica, na Bíblia hebraica, naquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, é aí que ele se baseia, quer porque ele vê no judaísmo a base do cristianismo, por um lado, e portanto, indo aos fundamentos, é possível então depois desconstruir toda a visão supersticiosa da religião, por um lado. Por outro também, ao focar-se no judaísmo, ao focar-se no Antigo Testamento, ele então põe-se a salvo de uma crítica mais direta ao cristianismo e que, portanto, também o tornava mais protegido em relação às autoridades teológico-políticas do seu tempo, não é? Sobretudo estes pastores calvinistas que tinham muito poder político. Ora, nós hoje vamos ler e comentar um pouco, refletir um pouco sobre o prefácio desta obra. Os prefácios das obras de Spinoza são muito interessantes porque ele procura então fazer um resumo em que ele dá a essência daquilo que ele quer tratar. Então, ao lermos este prefácio, vamos ter uma noção geral da obra, que depois ele vai tratar com mais cuidado, com mais profundidade, com mais detalhe em cada um dos capítulos. Mas então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o prefácio. Vamos ler o prefácio e comentar. E ele começa então a explicar justamente esta falsa religião, justamente esta religião vã, que ele chama, vana religio, a religião vã, que é a superstição. Qual é a causa da superstição? Porquê é que existe a superstição? Ora, a superstição, para ele, tem a ver com o reino da imaginação, por um lado, e por outro lado, tem a ver com o nós atribuirmos a determinados efeitos causas inadequadas, causas que não são as verdadeiras causas daquilo ter acontecido. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Imagine que que eu faço uma dança. Uma tribo primitiva faz uma dança. E por coincidência, quando eles estão a dançar, começa a chover. Ora, então, eles fazem uma falsa relação de causa e efeito, em que pensam que a dança foi a causa da chuva, porque as duas coisas aconteceram uma a seguir à outra. E então, devido a esta impressão, fruto da imaginação, eles então concluem muito precipitadamente que uma é causa da outra. E, portanto, a superstição tem a ver com isto. Ao atribuirmos
causas erradas, não é? Causas de modo precipitado, causas que não são causas, a determinados efeitos. Vamos então, ele vai dar a razão de como é que nasce a superstição nos seres humanos. E a causa que ele dá, a razão que ele dá, é uma razão de origem psicológica, em que ele diz que tudo tem a ver, nasce com o medo e com a incerteza do futuro. Vamos então começar a ler as primeiras linhas deste tratado teológico-político. Então Spinoza começa assim: se os homens pudessem, em todas as circunstâncias, decidir pelo seguro, ou se a fortuna se lhes mostrasse sempre favorável, jamais seriam vítimas de alguma superstição. Então, o ser humano é vítima, ele escolhe a palavra vítima, interessante, em que o ser humano ele é passivo em relação a isto. Vamos ver que estes termos são muito importantes na obra de Spinoza. O ser ativo ou o ser passivo. O eu agir ou apenas reagir àquilo que me acontece na vida. Então, ser vítima é ser reativo. É apenas entrar dentro de uma cadeia sem refletir sobre isso. E então, diz que muitas das vezes, na maior parte das vezes, se os homens tivessem uma vida sempre segura, em que houvesse tranquilidade, em que houvesse segurança acerca do futuro, nunca nasceria a superstição. Ora, a superstição então vai nascer justamente por causa deste desequilíbrio que existe, desta incerteza em relação ao presente e ao futuro. Mas, continua o texto, mas como se encontram frequentemente perante tais dificuldades, que não sabem que decisão hão de tomar, e como os incertos benefícios da fortuna que desenfreadamente cobiçam os fazem oscilar, a maioria das vezes, entre a esperança e o medo, estão sempre prontos a acreditar, seja no que for. Então, o ser humano procura riquezas, procura a saúde, procura o seu bem-estar, a sua segurança, mas isso depende de causas muitas vezes exteriores a nós e nas quais o ser humano se encontra indefeso, se encontra à maré dos acontecimentos. E então ele procura, a partir desta sua incerteza, deste estado de incerteza que caracteriza o ser humano na vida, procura através da esperança e do medo. São duas forças, dois lados da mesma moeda. A esperança e o medo. Estão sempre prontos a acreditar seja no que for. Aquilo que lhes dê um sentido, aquilo que lhes dê uma âncora para se agarrarem naquele momento difícil. Há pessoas desesperadas, por exemplo, que diante de uma doença grave, depois de terem percorrido médicos a ciência, e não conseguirem resolver o seu problema, vão procurar justamente nestes bruxos, nestes feiticeiros, vão procurar ali uma cura. De modo meio inexplicável. Mas pessoas que já tentaram de tudo, estão incertas, têm medo em relação ao futuro, então aceitam qualquer coisa. Se têm dúvidas, continua o texto, deixam-se levar com a maior das facilidades para aqui ou para ali. Tornam-se passivos. Se hesitam, sobressaltados pela esperança e pelo medo em simultâneo, ainda é pior. Porém, se estão confiantes, ficam inchados de orgulho e presunção. Se aquela atitude na superstição der certo, por coincidência, então eles ficam confiantes, ficam inchados de orgulho e presunção. É difícil de movê-los porque eles tiveram um encontro fortuito em que as duas coisas coincidiram. Em que a sua falsa crença coincidiu com aquilo que eles procuravam. E então torna-se mais difícil de demover estas pessoas do seu estado inadequado. Continuamos o texto. Julgo que toda a gente sabe que é assim. Não obstante eu estar convencido de que a maioria dos homens se ignoram a si próprios. Muito interessante esta passagem. Toda a ética, todo o projeto da ética que ele vai escrever, ele vai escrevendo a ética, depois interrompe a escrita da ética para escrever o Tratado Teológico-Político, e depois retoma
o texto da Ética. O texto da Ética ele queria publicar antes de morrer, mas não consegue. Vê que este texto, o Tratado Teológico Político, já foi mal recebido e que a Ética então seria muito, muito pior. Então ele guarda a Ética e espera que ela seja publicada depois da sua morte. Foi o que aconteceu. Ela foi publicada pós-mortem por alguns dos seus amigos. E ele vai dedicar a Ética justamente a esta ideia do autoconhecimento, do ser humano conhecer quem ele é e o seu lugar no universo. Porque na medida em que o homem tem autoconhecimento, ele pode ter, e conhecimento do universo, ele pode ter ações mais adequadas. Se ele conhecer a verdadeira causa das coisas e das suas próprias emoções, então ele vai poder tomar atitudes e decisões mais adequadas. Não baseadas em impressões, não baseadas em falsas ligações que ele faz, falsos relacionamentos, frutos da imaginação, mas em, de facto, encadeamentos racionais e lógicos, baseados ou na filosofia ou na ciência. E então ele diz: julgo que toda a gente sabe que é assim. Não obstante eu estar convencido que a maioria dos homens se ignoram a si próprios. Esta ignorância do ser humano, e sobretudo esta ignorância do ser humano sobre aquilo que ele é a fonte da superstição. Existe superstição porque o ser humano tem esta ignorância. Não há com efeito ninguém que tenha vivido entre os homens que não se tenha dado conta de que a maior parte deles estão em maré de prosperidade. Por mais ignorantes que sejam, ostentam uma tal sabedoria que até se sentem ofendidos se alguém lhes quiser dar um conselho. Isto é muito, ele usa a ironia e é muito interessante e muito atual. Claro, uma pessoa bem-sucedida, e portanto podemos falar de uma pessoa bem-sucedida no mundo dos negócios, por exemplo, já tem palavreado para dar conselhos sobre moral e sobre regras de vida e sobre a filosofia a toda a gente. Porquê? Porque ele conseguiu sucesso. Ele atingiu um pico de sucesso ou no mundo da fama ou no mundo financeiro. E portanto, como ele atingiu esse sucesso, em maré de prosperidade, por mais ignorante que ele seja, ele ostenta uma tal sabedoria que até se sentem ofendidos se alguém lhes quiser dar um conselho. E a publicidade usa muito desta ideia. Por exemplo, vemos muitas das vezes, aqui é apenas um corolário desta questão, há muitos mais, mas vemos, por exemplo, como isto é explorado pela publicidade, pelo marketing. Vemos, por exemplo, famosos ou do mundo do futebol, ou do mundo do cinema, ou do mundo do desporto em geral, ou da televisão, fazer anúncios sobre marcas ou sobre itens tecnológicos dos quais eles não têm o mínimo conhecimento. E, portanto, não são pessoas tecnicamente informadas para dizer se aquele produto é ou não um bom produto, de boa qualidade. Entretanto, por ele ser famoso noutras áreas, já faz com que ele então tenha uma sabedoria tal que possa fazer um comentário sobre tudo e mais alguma coisa, sendo uma autoridade em todas as áreas. Continua ele. Todavia, se estão na adversidade, se as coisas estão a correr mal na sua vida, já não sabem para onde se virar. Suplicam o conselho de quem quer que seja, e não há nada que se lhes diga, por mais frívolo, absurdo ou vazio, que eles não sigam. Se tudo estiver a correr mal, aceitam qualquer coisa, por mais tapafúrdio que seja, porque ficam de tal maneira desorientados que, então, qualquer magia, qualquer truque, façam isto, ponham uma ervinha neste copinho e depois misturem aquilo, ou vão pôr um frango não sei onde na rua e que não sei... Tudo isso, então, é válido, é possível, porque a pessoa está num tal lodo emocional que qualquer coisa pode ser a solução. Depois, continua o texto, sempre por motivos insignificantes, voltam de novo a esperar melhores dias ou a temer desgraças ainda piores. Vivem à mercê. Se o meu destino está baseado num pequeno feitiço, numa misturinha que eu fiz,
isto pode dar certo, não pode, se eu não fizer isto, pode me dar azar. E então vive sempre naquela incerteza acerca de dias melhores ou piores. Se vem a acontecer, se as coisas acontecem, quando estão com medo, qualquer coisa que lhes faz lembrar um bem ou um mal, porque já passaram, julgam que é o prenúncio de uma saída feliz ou infeliz. E chamam-lhe por isso um presságio favorável ou funesto, apesar de já se ter enganado centenas de vezes. Então começam estas falsas relações, fruto da imaginação. Aconteceu aquilo, por acaso, no dia que tive um acidente de carro, nesse dia de manhã apareceu-me um gato preto na porta. Então, se amanhã aparecer um gato preto na porta, justamente então é um presságio de que alguma coisa me corre mal. Ou então, no dia em que eu tive uma boa oferta de emprego, foi um dia em que eu pus a chave do carro no bolso de trás, que não costumo fazer isso. Então, pôr a chave do carro no bolso de trás dá-me sorte, porque nesse dia aconteceu isso. Então a pessoa então torna-se um amuleto. Quer dizer, a pessoa começa a fazer falsas relações entre causa e efeito, fruto da imaginação. São relações inadequadas. Se veem pasmados algo de insólito, creem que se trata de um prodígio que indica a cólera dos deuses, ou do Númen Supremo, pelo que não a aplacar com sacrifícios e promessas constitui um crime aos olhos destes homens, submergidos na superstição e adversários da religião, que inventam mil e uma coisa e interpretam a natureza da maneira mais extravagante, como se toda ela ensandecesse com eles. Então ele usa da ironia, mais uma vez, justamente para mostrar que quando acontece algo de extraordinário e quando estes seres humanos não sabem as verdadeiras causas daquele efeito, ou pode ser um efeito humano, ou um efeito da natureza, e mais à frente, quando ele for falar dos milagres, vai falar sobre isto. Então, quando eles veem algo que eles não sabem explicar, eles atribuem aquilo ao poder dos deuses, ao poder de Deus, ou então ao castigo, à fúria dos deuses. E procuram rapidamente aplacar aquela fúria com algum sacrifício. Estes homens que fazem isto, ele diz que eles estão submergidos na superstição e são adversários da religião. Atenção, Spinoza não é um adversário da religião. Ele aqui mostra-se justamente a favor da religião, mas da verdadeira religião, e não da religião fundada no medo ou fundada na superstição. A tal vã religião, a vana religio que ele chama, que é aquela que tenta combater. Ele é um inimigo desta falsa religião, mas é um amigo, um defensor daquela religião verdadeira que daqui a pouco ele vai dar as características. Ora, então, estes homens submergidos na superstição inventam mil e uma coisa e interpretam a natureza da maneira mais extravagante. Ou seja, inventam mil e uma explicações, frutos da imaginação deles. Assim nascem as mitologias, as cosmologias religiosas, baseadas no modo como os seres humanos interpretaram a natureza, através dos seus critérios humanos, do seu tempo, da sua visão de mundo. E então tornam-se intérpretes da natureza, não com o método da ciência, que procura a verdadeira causa das coisas, mas então com base na imaginação. Como se toda ela, se a natureza, ensandecesse, quer dizer, se tornasse louca, endoidecesse com eles. E vejam que nisto até há uma crítica ao próprio Aristóteles, que o Aristóteles via na natureza, nos próprios astros, que eles tinham uma espécie de uma alma, que havia um aspecto misterioso na própria natureza. E que a natureza então dentro tinha havia uma espécie de um animismo, uma espécie de uma vida interior às coisas da natureza, e essas coisas tinham vontades, tinham movimentos
que ao homem eram completamente misteriosos porque eram dominados por uma força superior. Tanto assim é que a quem nós vemos ser escravos de toda a espécie de superstições, escravos, portanto ele chama a quem segue a superstição de escravo, e este conceito é muito interessante porque depois ele na ética vai falar sobre a verdadeira liberdade, o homem livre que está liberto das suas paixões e que está liberto destas falsas concepções que o limitam. Então ele diz que os escravos de toda a espécie de superstições são sobretudo os que desejam, sem moderação, os bens incertos. Normalmente então ele faz esta relação entre o pensamento supersticioso e a procura de bens incertos. O que são os bens incertos? Os bens incertos, ele vai depois falar disto melhor no Tratado da Reforma do Entendimento, são as riquezas, os prazeres e tudo aquilo que é efêmero e que passa e que é passageiro. E que a vaidade, o orgulho, a fama, este tipo de coisas que os seres humanos se agarram normalmente e que lutam uma vida inteira para conseguir alcançar esse sucesso. Então, é justamente este tipo de pessoa que procura isto, que está com este dinamismo, é este tipo de pessoas que é mais aberta a aderir às superstições. Devido justamente a esta incerteza em que ela vai conseguir ou não estes bens incertos. Todos eles, continua Spinoza, designadamente quando correm perigo e não conseguem por si próprios salvar-se, imploram o auxílio divino com promessas e lágrimas de mulher. Chamam cega à razão, porque não pode indicar-lhes um caminho certo para as coisas vãs que eles desejam, e vá à sabedoria humana. Em contrapartida, então aquilo que é fruto da razão, eles desprezam. Mas em contrapartida, continua, os delírios da imaginação, os sonhos e as extravagâncias infantis parecem-lhes respostas divinas. Então, coisas que são completamente infundadas, coisas que não se podem observar, coisas que nós nunca vimos, todo esse reino do imaginário torna-se extremamente real. E parecem-lhes respostas divinas. Até julgam que Deus sente aversão pelos sábios e que os seus decretos não estão inscritos na mente, mas sim nas entranhas dos animais. Então, os decretos divinos, as leis da natureza, as leis divinas, são as leis do universo, como ele daqui a pouco vai falar, elas, para estas pessoas supersticiosas, estão menos na mente dos sábios, naqueles que procuram, através da filosofia e da ciência, descobrir a verdadeira causa das coisas, estão menos na cabeça destas pessoas, na mente humana, na razão, do que estão nas entranhas dos animais. Entranhas dos animais porque era um método antigo da magia que, através do estudo das entranhas dos animais, eles então previam o futuro. Muitos destes feiticeiros da antiguidade usavam deste método de estudar, através das entranhas dos animais, de prever o futuro. Ou que são os loucos, os insensatos, as aves, quem por instinto ou sopro divino os revela. Então, quando um louco diz uma coisa, então aquilo era tido como mensagem dos deuses. Ou um sonho que eu tive, completamente aleatório. Ou então uma ave que passa, ou que deixa um sinal. A que ponto o medo ensandece os homens? Até que ponto o medo faz dos homens serem loucos? E continua. O medo é, pois, a causa que origina, conserva e alimenta a superstição. Então, é o verdadeiro combustível da superstição e da religião supersticiosa. É o medo. O medo de um inferno, o medo de um castigo divino, o medo de uma eternidade infeliz, o medo de não ter sucesso na vida. E é este medo que, para Spinoza, é o propulsor das coisas mais espatafúrdias no reino da religião. Se além do que já dissemos,
alguém ainda quiser exemplos concretos, veja-se Alexandre. Então agora vai dar um exemplo histórico de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Veja-se Alexandre, que só começou a convocar supersticiosamente os adivinhos quando, às portas de Susa, na Pérsia, temeu pela primeira vez a sorte. Assim que venceu Dario, desistiu logo de consultar os adivinhos e arúspices, até ao momento em que, uma vez mais aterrado pela adversidade, abandonado pelos bactrianos, atacado pelos chitas e imobilizado devido a uma ferida, recaiu na superstição, esse logro das mentes humanas, e mandou Aristandro, a quem confiara a sua credulidade, a explorar por meio de sacrifícios a evolução dos acontecimentos. Enquanto tudo está a correr bem, ele não precisa de nada. Não precisa de sábios, não precisa de conselheiros. Ele é o Senhor absoluto. Quando as coisas começam a correr mal e quando toda aquela ambição é posta em risco, então ele verga-se às maiores estupidezes da superstição. Poderíamos acrescentar muitos outros exemplos, diz ele, que provam com toda a clareza o mesmo. Que é o quê? Os homens só se deixam dominar pela superstição enquanto têm medo. Então, a perda do medo é a perda da escravidão da superstição. Ora, justamente este é o percurso de Spinoza dentro da própria comunidade judaica. Quando ele, pela razão, se deu conta de que uma série de coisas não tinham lógica nenhuma na sua religião, e isto é aplicado a todas as religiões que têm esta parte de superstição, ao par da verdadeira religião. Então, a partir do momento em que ele percebe que as razões de ter medo não têm lógica nem fundamento nenhum, então ele está liberto dessa opressão. E então, quando acaba o medo, aí cai a superstição. Todas essas coisas que alguma vez foram inutilmente objeto de culto religioso, não são mais do que fantasmas e delírios de um ânimo triste e amedrontado. Então, o homem supersticioso é um homem de ânimo triste, porque é um homem que é escravo das suas paixões, quais delas, sobretudo, do medo e da tristeza. É um homem que, abatido pela tristeza, ele então vive baseado no medo, age baseado no medo e procura entristecer os outros e colocar medo nos outros, para que os outros sigam a sua própria superstição. Finalmente, continua, era quando o Estado se encontrava em maiores dificuldades que os adivinhos detinham o maior poder sobre a plebe. E eram mais temidos pelos seus reis. É quando os Estados tinham corrido mal. Temos aqui uma filosofia da história. É quando a vida política está a correr mal que estes sacerdotes egípcios, por exemplo, tinham um poder maior sobre a população egípcia e sobre o próprio faraó. Mas com tudo isto, ao que presumo, é suficientemente conhecido de todos, não insistirei mais no assunto. Então ele vai passar por uma próxima etapa. E diz assim: se esta é a causa da superstição, portanto o medo, há que concluir primeiro que todos os homens lhe estão naturalmente sujeitos. Então, digam o que disserem os que julgam que ela deriva do fato de os mortais terem todos uma qualquer ideia mais ou menos confusa da divindade. Ora, então, ele diz que mais do que os seres humanos terem, todos os povos terem uma ideia mais ou menos confusa de quem é Deus e que existe um Deus, ele diz não. Todos nós temos na nossa natureza uma tendência para ter medo. E essa tendência para ter medo é a criadora de superstições. E todos os seres humanos estão sujeitos a esta paixão. Em segundo lugar, que ela deve ser extremamente variável e inconstante.
como são todas as paixões. As paixões são variáveis e inconstantes. Como todas as ilusões da mente e os acessos de furor. E por último, que só a esperança, o ódio, a cólera e a fraude podem fazer com que subsista, pois não provém da razão, mas unicamente da paixão, e da paixão mais eficiente. Então, a superstição continua porque a esperança alimenta, porque o ódio alimenta a superstição, porque a cólera, a fraude alimenta a superstição. E quando nós falamos disto e nos debruçarmos sobre a história das religiões em geral, vamos ver como, por exemplo, o clero, e quando falo do clero falo de toda uma classe que dominou o religioso, usou-se disto, da esperança, do ódio, uns contra os outros, grupos contra grupos, de esperanças de coisas além da vida, da cólera, da fraude, para fabricar provas. Só elas podem fazer com que subsista a superstição. Continua ele, pois não provém da razão, mas unicamente da paixão, e da paixão mais eficiente. Daí que seja tão fácil os homens acabarem vítimas de superstições de toda a espécie. Quanto é difícil conseguir que eles persigam numa só e na mesma superstição. Como a superstição é justamente fruto da paixão, e a paixão é variável e inconstante, então é muito difícil que os homens se mantenham na mesma superstição muito tempo. Ora têm uma superstição, ora amanhã já mudam para outra coisa, ora mudam para outra coisa. E essa variabilidade é justamente o contrário da razão. Porque a razão, ela é mais fixa, ela é mais organizada. Se eu conheço a causa das coisas, essa causa é sempre a mesma. E então a minha motivação, a minha ação vai ser sempre baseada nos mesmos motivos. Ora, na superstição não, é variável. Hoje é isto, mas amanhã já ouço que é tal outra coisa, e é outra que funciona, e esta já não é tão boa quanto aquela. E o ser humano então vive nestes saltibancos supersticiosos. É precisamente porque o vulgo, o povo simples, permanece sempre na mesma miséria, que ele nunca está por muito tempo tranquilo, e só lhe agrada o que é novidade. E o que ainda não o enganou. Inconstância esta que tem sido a causa de inumeráveis tumultos e guerras atrozes. O povo, então, só quer novidades. E está à procura daquilo que ainda não enganou. Ele já foi tão defraudado pelas superstições, por aquela crendice, por aquela pessoa que o enganou, mas ela continua a crer. Não naquele, mas já vai à procura de outro. E está sempre na mesma lógica, no mesmo sistema. E isto foi causa de inumeráveis tumultos e de guerras atrozes, diz Spinoza. Na verdade, como se prova pelo que já dissemos e como Curcio muito bem observou, não há nada mais eficaz que a superstição para governar a multidão. E então ele agora vai falar de um aspecto mais político da superstição, que é o poder que a superstição tem. O poder que o medo tem para governar os outros. Quer por uma classe governante política, quer por uma classe sacerdotal ou teocrática. Então, para governar a multidão, não há nada mais eficaz que a superstição. Por isso, continua ele, é que esta é facilmente levada a pretexto da religião. Então a superstição é como um parasita que entra dentro da verdadeira religião, ora a adorar os reis como se fossem deuses, ora a execrá-los e a detestá-los como se fossem uma peste para todo o género humano. Então, esta superstição leva os seres humanos a estas loucuras, a dois extremos. Um extremo é o endeusamento do poder. O ver no poder
a solução de todas as coisas. Haver no governante ou no imperador um Deus, como era o faraó, que usava desta superstição para legitimizar e perpetuar o seu poder. Ou então, o contrário, ver no governo um mal e, portanto, ver na organização social um mal contra todo o género humano. E, portanto, a outra tendência da anarquia que leva ao caos. Para evitar este mal, houve sempre o cuidado de rodear a religião de culto e aparato, fosse ela verdadeira ou falsa. Quer dizer, fosse a religião verdadeira ou falsa, teve sempre o cuidado de rodear de culto e aparato, de modo a que se revestisse da maior gravidade e fosse sempre escrupulosamente observada por todos. Então a religião, ou seja, as instituições religiosas, a religião enquanto economia de poder, enquanto estrutura de poder, procurou rodear os seus cultos de aparato, de cultos, de ações externas, de ritos, e que esses tivessem a maior gravidade e fossem escrupulosamente observados. Então vai dar exemplo entre os turcos, e portanto quando fala dos turcos está a referir-se à religião islâmica. Entre os turcos isto foi tão bem sucedido que até o simples discutir eles consideram sacrilégio. O discutir as questões religiosas, ocupando o juízo de cada um com tantos preconceitos que não deixam mais lugar na mente para a reta razão, nem sequer para duvidar. Então está a falar do seu tempo e do modo como a religião era encarada no seu tempo. Se efetivamente o grande segredo do regime monárquico, ele depois no tratado político vai falar dos vários regimes, do regime monárquico, do regime aristocrático e do regime democrático. E vai falar qual as vantagens e desvantagens de cada um destes tipos de governo. Mas ele aqui diz que o grande segredo do regime monárquico, em que só um governa, e aquilo que acima de tudo lhe interessa é manter os homens enganados e disfarçar sob o especioso nome de religião o medo em que devem ser mantidos, para que combatam pela servidão como se fosse pela salvação. Então, as religiões da antiguidade, elas eram todas políticas religiosas, eram estados muitas das vezes teocráticos, ou seja, em que política e religião estavam de mãos dadas, uma a legitimizar a outra, e em que o poder sacerdotal e o poder político andavam de mãos dadas, uma a apoiar a outra. E porquê? Porque era justamente a religião, sobretudo a superstição e o medo, que dava legitimidade ao governo, ao rei, ao monarca, de poder estar no poder e de ter, muitas das vezes, decisões arbitrárias. Não em favor do povo, mas em seu favor próprio. Sem a revolta do povo. Então, disfarçam sob o especioso nome de religião o medo em que devem ser mantidos, para que combatam pela servidão. Eles põem os próprios súbditos a combater a seu favor pela servidão, como se fosse pela salvação. E acreditem que não é vergonha, mas a maior das honras, dar o sangue e a alma pela vaidade de um só homem. Então, é por exemplo o nacionalismo, é por exemplo uma série de exageros em que os seres humanos colocaram como um valor o dar a sua própria vida em favor de um Estado, em favor de uma ideia, de uma ideologia, em favor da ideia, do bem-estar de um só homem, do monarca. Em contrapartida, numa república livre, seria impossível conceber ou tentar algo de mais infeliz, uma vez que repugna em absoluto à liberdade comum, sufocar com preconceitos
ou coartar de algum modo o livre discernimento de cada um. Então nós entramos agora nesta segunda etapa da obra. E é por isso que ela chama-se Tratado Teológico-Político. Porque ele depois vai dizer: toda a teologia tem uma política. Quer dizer, todo o discurso sobre Deus tem um objetivo e tem um fundo ligado à economia do poder. E, portanto, o discurso sobre Deus, o discurso religioso, está sempre aliado a uma lógica do poder. E tentar perceber isto na história das religiões e, sobretudo, tentar compreender isto no seu próprio tempo, ajuda a compreender como é que estas duas coisas funcionam juntas, a política e a religião. E que só num Estado livre, em que o ser humano tem a liberdade de ter a sua própria opinião e de não aceitar esta ideia, esta ideologia imposta, só aí é que é possível viver em liberdade e o ser humano salvar-se. A salvação do ser humano para Spinoza não tem nada a ver com uma salvação além-morte, fora do mundo. Não. Tem a ver com uma salvação nesta própria vida, uma salvação do ser humano. Tem a ver com a salvação, tem a ver com a felicidade. E a felicidade para Spinoza tem a ver com o viver em paz e em segurança. É viver com tranquilidade de espírito. Isto só é possível onde há a liberdade de cada um poder pensar e dizer livremente o que considera. E ele acha que isso só é possível, ou é mais possível, numa democracia, onde o direito de cada um é mais protegido. E no que diz respeito aos conflitos desencadeados a pretexto da religião, eles surgem unicamente porque se estabelecem leis sobre matérias especulativas. Então ele diz: se há guerras de religião, se há guerras de dogmas e doutrinas, ou seja, essas guerras muitas das vezes elas não são religiosas, elas são aparentemente religiosas. Essas guerras, no mais das vezes, são guerras políticas, são guerras de poder, de grupos contra grupos. E essas guerras existem a pretexto da religião porque se estabelecem leis sobre matérias especulativas. Quando as autoridades religiosas começam a querer especular sobre coisas que não diz respeito à religião. E porque as opiniões são consideradas crime, ter uma opinião diversa é um herege. Ter uma opinião contrária àquela que é a opinião ortodoxa, que é aquela que é aceite pelas autoridades teológicas. Ora, ter opiniões são consideradas crimes e como tal condenadas. Então por isso há guerras, porque não há tolerância da opinião. Ok? E porque a religião dita dogmas em assuntos meramente especulativos, em que nós não sabemos, em que nós não temos provas de nada. E portanto não podemos afirmar com certeza sobre isso a ponto de condenar ou expulsar alguém de um grupo religioso por não concordar com essas ideias. Os seus defensores e prosélitos, portanto discípulos, são por isso imolados, não ao bem público, mas apenas ao ódio e à crueldade dos adversários. São grupos de interesse contra grupos de interesse. Continua: se à luz do direito estatal os fatos fossem incrimináveis, mas as palavras fossem impunes, tais sedições não poderiam atribuir-se qualquer espécie de direito, nem as controvérsias se converteriam em sedições. Ou seja, cada um poderia pensar o que quisesse, mas agir de acordo com aquilo que o Estado prevê que seja o melhor para todos. E já que nos coube em sorte esta rara felicidade de viver numa república onde se concede a cada um inteira liberdade de julgar e de prestar culto a Deus, à sua maneira, e de facto a República da Holanda, dos Países Baixos, tinha dado uma certa liberdade muito maior do que os outros países, e por isso os judeus refugiaram-se
os judeus que estavam a fugir da Inquisição em Portugal e Espanha, que eram reinos católicos, em que a Inquisição, ligada ao poder político, impedia ter uma opinião divergente e de cultuar a Deus à sua maneira, a não ser aquela católica da Igreja Católica. Então, ele reconhece que a República Holandesa dos Países Baixos tinha então uma tolerância, porque deixava, por exemplo, os judeus terem o seu culto. Havia também perseguições. Os católicos, por exemplo, eram perseguidos dentro do reino da República Holandesa. Mas, por exemplo, mesmo, por exemplo, dentro dos judeus ou dentro do mundo dos cristãos, não se podia ter opiniões heterogéneas. Não se podia ter opiniões que desafiassem a religiosidade do seu tempo. Então esta liberdade era uma liberdade condicionada. Mas era, de algum modo, uma condição melhor do que a dos outros países. Então diz, já que nos coube em sorte esta rara felicidade de viver numa república onde se conceda a cada um inteira liberdade de julgar e de prestar culto a Deus à sua maneira, e onde não há nada que se considere mais caro e mais doce que a liberdade, pareceu-me que não seria tarefa ingrata ou inútil mostrar que esta liberdade não só pode conceder-se sem prejuízo para a piedade e a paz da República, como inclusivamente ela não pode ser abolida sem se abolir ao mesmo tempo a paz da República e a piedade. Então, ele ao ver que as autoridades teológicas calvinistas iam tendo cada vez mais poder estatal e político na Holanda, ele então teme que a liberdade que se vive na Holanda vá diminuindo e vá desaparecendo. Então daí escrever este tratado. Foi sobretudo isto o que decidi demonstrar neste tratado. O que é que ele quer demonstrar? Quanto mais liberdade de opinião as pessoas tiverem, então, ou seja, quanto mais liberdade de opinião o Estado conceder às pessoas, muito mais forte e seguro e estável vai ser esse Estado. Porque as pessoas vão viver em liberdade, em segurança, onde todos se respeitam, onde há confronto de ideias, etc. Para tanto, foi necessário, antes de mais, apontar os principais preconceitos acerca da religião. Então, ir justamente à base da construção ou do fundamento teológico da política, porque a política, a lógica do poder, legitimou-se através de uma teologia do poder. Então é preciso ir à base dessa teologia e desconstruí-la, para desconstruir essas lógicas do poder. Era, portanto, apontar os principais preconceitos acerca da religião, isto é, os vestígios da antiga servidão, da superstição, bem como aqueles que se referem ao direito do soberano, visto haver muitos que se esforçam, com descarado atrevimento, por lhe usurpar em grande parte, e por, a pretexto da religião, pôr contra ele o ânimo das multidões. Então há gente que, sobretudo autoridades religiosas, baseadas na interpretação que fazem da teologia e baseando-se numa lógica de poder, desafiar o poder do Estado. E assim, então, criar uma tensão que não beneficia o conjunto da sociedade. Submetido ainda à superstição dos gentios, para que tudo caia de novo na servidão. Direi a seguir em breves palavras qual a ordem por que são apresentados estes assuntos. Antes, porém, vou expor as razões que me levaram a escrever. Eu vou acabar aqui a primeira parte e vamos então, depois de termos estudado a causa da superstição e da falsa religião, que é o medo, e como esse medo elimina a política, como esse medo alimenta as autoridades teológicas e alimenta então um confronto de poderes entre política e religião e com consequências catastróficas para o bem da sociedade. Porque os seres humanos, então, quando vivem num regime teocrático liderado por pessoas que se guiam por superstições, então estas pessoas não podem ser livres, não podem ter uma opinião, não podem duvidar sequer
daquela doutrina. Então ele vai justamente desconstruir a falsa religião, ou os elementos supersticiosos das verdadeiras religiões, ou da verdadeira religião, vai desconstruir isso para purificar a religião destes vestígios supersticiosos, para que essa religião seja entendida de modo a não ser motivo ou não ser pretexto para fazer uma política, uma teologia política baseada nos interesses de um pequeno grupo, que normalmente é um grupo religioso, não é? Quer seja um grupo religioso, estamos a falar aqui de uma pequena comunidade religiosa, como então, ou do Estado, quando a religião está ligada ao Estado e domina as leis do Estado. Ficamos hoje por aqui e no próximo vídeo vamos então continuar o estudo e terminar o estudo do prefácio do Tratado Teológico Político. Adeus e até à próxima.